Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos para mais um estudo semanal, né? Não foi possível postar no final de semana, havia avisado lá no Instagram. Hoje a gente vai conversar só sobre o mini índice, tá? Não vou ficar alternando telas aqui. E fazer um bate-papo aqui com vocês, né? Sobre consistência, né? Uma pergunta que se repete muito ali no Instagram, às vezes aqui no próprio YouTube, tá? E mais ideias, né? Com o mercado ao vivo. Ainda são cerca de 3h10 agora, né? E aí a gente conversa um pouco sobre o dia de hoje, fazer uma análise sobre o semanal, tá? E pensamentos, né? Que você pode começar a ter também, né? Conforme você vai estudando, você vai criando também esses pensamentos. Dia de hoje, né, pessoal? Já só pra gente bater um papo antes sobre isso daqui, né? Dia de hoje, a gente estava aqui, tínhamos a possibilidade de um range de lateralidade, tinha a possibilidade, por exemplo, do mercado vir fazer uma wedge ao testar essa região, né, que seria algo próximo também do fundo anterior, que era um ponto de inflexão relevante, tá? Quanto à estrutura, né, a gente ainda está numa estrutura de alta, tá? Essa estrutura, ela ainda é uma estrutura de alta, essa estrutura de alta, tá? De um ponto que teve um bom rompimento, né, esse ponto de inflexão aqui, pensando, né, nessa ideia já aqui de quando vocês estão estudando estruturas de mercado, né, para quem já acompanhou os vídeos, quando a gente fala de boas estruturas de mercado, por exemplo, quando o mercado deixa um ponto de inflexão, normalmente eu acabo marcando ele aqui com um alarme, né, porque ele é um ponto relevante. E por que esse ponto aqui especificamente é mais relevante do que esse ponto? Porque esse ponto aqui, ó, ele apresenta um bom rompimento e continuidade. Então, esse ponto de inflexão, muito provavelmente ele pode ser utilizado, né, como região de stop. Já esse ponto de inflexão aqui, menor, que você está vendo, ele é minoritário. Esse daqui, majoritário. Minoritário, né, ele não tem nenhum ponto de rompimento relevante com continuidade. Na verdade, ele nem tem rompimento, né, ele acabou deixando um topo mais baixo. Topo mais baixo para a gente é relevante também, porque demonstra que os vendidos participaram antes de deixar o mercado renovar a máxima. E os comprados perderam a fé, né, de que poderiam levar o mercado a níveis mais altos, o que poderia trazer, por exemplo, a nova mínima. E mesmo que o mercado renovasse essa mínima, ainda assim, né, são pontos minoritários. O majoritário, como falamos, né, ele está aqui. Tá? E aí, né, você tinha toda essa movimentação já mais lateral ao final do dia. E isso vindo, né, de uma boa tendência, tá aqui nos 5 minutos. Aqui você viu uma correção um pouco mais profunda, né, no dia anterior. Já tinha tido gap de média, já tinha tido alguma movimentação de baixa. E eu falei para vocês em um outro vídeo, né, sobre fractais. Se a gente pensar na ideia de fractais, né, e você analisa, né, também o dia anterior, a gente fala que quando o mercado, por exemplo, nos dá um gap de média, como isso aqui, ele tem a possibilidade de entrar em uma lateralidade. Tá? Não quer dizer que sempre que tiver, por exemplo, gap de média, né, pois teve aqui, ó, tá? Aqui você teve um gap de média, e aí teve o rompimento. Tem rompimento? Rompimento é um modo, né, que apresenta possibilidade de alvos projetados. Né? Se você analisar aqui, você consegue ver, né, se você traçar um fibra aqui, você consegue ver que ele já deu, né, essa movimentação aqui expressa para cima. Tá? E, né, aqui nesse caso, com o gap de média, ele acabou levando só a uma movimentação de alta. Né? Teve uma wedge aqui também, e aí teve rompimento. No dia anterior, né, na sexta-feira, ele também deixou um gap de média. Tá? Na sexta-feira ele acabou também deixando um gap de média. Você tem aqui, ó, uma, duas, três barras, né, com seus fechamentos, né, suas máximas completas abaixo da média móvel de 20. Quando a gente tem um gap de média, a gente fala que a gente tem a possibilidade do mercado iniciar uma lateralidade, né, ou iniciar uma MTR, né, uma reversão majoritária de tendência. E aqui também era a região de alvo, né, pessoal? Se você traçar a Fibo, né, você vai ver que aqui você tinha, né, a projeção de toda essa movimentação aqui para cima, tá? Nessa região, certo? Beleza. Então eu tinha possibilidade de alvo, né? E tinha já aqui, se eu analiso 15 minutos, né? Que a galera que já me segue há mais tempo, a gente acaba analisando mais time frames, principalmente por conta dessa ideia de fractais, né? Aqui seria de novo, né? Gap de média, por quê? Porque aqui a gente já tinha mais do que 24 barras, né? 25 barras ali trabalhando acima da 20. Então aqui a gente tinha um gap de média. Gap de média pode nos levar a MTR, MTR pode ser
mais alta, né? Pode ser mais baixa, que é a preferencial, né? Porque aí você já observa que teve defesa já aqui sem renovar a máxima, né? Aqui no caso ele fez nova máxima, depois voltou para uma movimentação um pouco mais lateral, inclusive, né, já fazendo nova mínima, né? Topo mais baixo, né? O que você espera, né, depois, por exemplo, de uma movimentação dessa? Aqui você tem quase que um microcanal, né? Não foi um microcanal excelente porque a barra 4 ela é um doji, né? Ela não é uma boa barra de tendência. Se ela tivesse fechado por aqui, né, mais próximo de sua mínima, muito provavelmente teríamos um microcanal excelente. E aí a pressão, né, vendedora ficaria um pouco mais presente aqui nessa movimentação. Aqui também é uma possibilidade, tá, de você marcar, seja, né, para um triângulo expandido, que é o cenário mais aparente para o momento agora, né? Dá até para ajustar essa marcação aqui, né, para uma possibilidade de triângulo expandido. Por que triângulo expandido? Porque o mercado fez nova máxima, certo? Ele fez nova máxima anterior e logo em seguida ele já veio renovar a mínima prévia. Então aqui a gente fica com a possibilidade de ter, né, o cenário de um triângulo expandido. Tá? Você viu uma boa movimentação, né? Aqui você já tinha tido, né, no caso, o gap de média. O gap de média, como a gente falou, é a primeira, tá, movimentação de força dos vendidos, por exemplo, em uma boa tendência de alta. E aí, nesse caso aqui, o mercado pode iniciar, né, uma lateralidade ou mesmo uma reversão. Claro, ele também pode, né, manter a retomada. Lá no gráfico diário, né, pessoal, a gente está em um micro canal de alta, tá, nas barras do diário, certo? Mas, né, aí a gente tem que pensar um pouco, né, no dia de hoje, né, como falamos. Já tínhamos, né, no final do dia aqui um gap de média. Então, se eu já tenho um gap de média me remete ao passo 1, né, de possibilidade de uma lateralidade. Se ele tivesse rompido com continuidade, né, provavelmente a gente ia ter que buscar movimento projetado mais uma vez. Você precisaria, né, de rompimento e continuidade. Tá? Não teve a continuidade, né, claro, como vocês podem ver. Depois ele deixou um topo mais baixo. Quando ele deixa esse topo mais baixo, depois de uma boa pressão, normalmente a gente vai buscar algum tipo de entrada na ponta vendedora, buscando o quê? Que ele renove mínimo. Por quê? Porque ele falhou em renovar máxima. A estrutura de alta, né, que poderia ser mantida, ela precisa, né, que o mercado venha acima da máxima anterior. Se ele não vier, essa estrutura está com um problema. Essa estrutura de alta, que é renovar máximas, ela está com um problema. Né? Então, muito provavelmente o mercado ele fica com algum tipo de possibilidade, né, dele vir renovar a mínima prévia. Tá? E em algum momento o mercado vai escolher um lado, né, para romper essa movimentação. Tá? Então, a princípio, quando você vê esse tipo de movimentação, pensar na possibilidade de lateralidade, já que você já tinha visto, né, ao final do dia, pressão vendedora, tá? Pelo gap de média. Gap de média, como vocês sabem, já é um setup de compra, né? Quando você tem uma boa tendência instalada, você tinha aqui uma possibilidade de um gap de média. Né? Gap de média é setup de compra, então ainda daria para você comprar, para buscar, por exemplo, o topo anterior, né? Ou algo próximo dele, né? Já que a outra tentativa, né, de romper essa máxima, ela falhou. Tá? Então, isso é uma ideia gerada lá pelo 15 minutos. E ainda, né, conversando sobre fractais, pessoal, nos 60 minutos a gente não teve nem 2HM, né? A gente está aqui, ó, muitas barras aqui, ó, trabalhando acima, 38 barras, né? Trabalhando acima da MM20. Então, quando ele testar a MM20 pela primeira vez, ele pode iniciar algum tipo de setup de compra. Por exemplo, digamos que ele mantém essa leitura, né, desse triângulo expandido e o mercado vem aqui com duas pernas aqui e teste a média móvel de 20, né? Vem até mesmo abaixo dela. Isso não impede ainda de que tenhamos, né, algum tipo de setup de compra, por exemplo, como essa possibilidade de wedge. Dentro de uma lateralidade, o wedge são extremamente importantes, assim como se o mercado, por exemplo, viesse até aqui. Como estamos em lateralidade, né, a gente pensa nessa possibilidade de região como suporte ou como resistência, tá? Por conta da lateralidade. O wedges funcionam muito bem em lateralidades, tá? Se essa lateralidade se estender demais, por mais de 20 barras, o que o Wall fala sobre isso? Que essa lateralidade ela ganha, né, a partir de então, a probabilidade, né, de 50-50 para qualquer dos lados, né, pode ocorrer o rompimento, tá, dessa movimentação, certo? Então, pensando em fractais, ó, aqui não tivemos nem 2HM, nem 2MB, não tivemos nenhum tipo ainda, né, de setup de compra aqui na nossa média móvel de 20. O mercado vem a muitas barras aqui. Então aqui estamos, né, numa super tendência. Por isso que descer, né, conforme falamos no outro dia,
é algo tão complicado, né, do mercado fazer, dele descer, eu digo, de virar uma tendência de baixa, né, ele reverter tudo isso aqui. Porque como ele ficou muito tempo, né, trabalhando numa tendência de alta, ele veio, né, quando ele vem para fazer esses setups, ele acaba fazendo esses setups de correção de compra em time frames maiores, como no 5, ou no 15, ou no 30, né. No 30 hoje, para quem já está acostumado, por exemplo, né, você sabe que quando o mercado está testando lá a média móvel de 9, né, no 60, muito provavelmente ele está testando aqui a de 20 no 30, né, isso é correlacional, né, com o tempo você vai se acostumando um pouco mais, né, com essas movimentações, mas aqui ele andou testando, por exemplo, a média móvel de 20, e lembrando, né, pessoal, como a gente falou, não tem obrigação dele testar a média e de uma vez ele já voltar a subir, às vezes ele vai manter uma certa lateralidade ali em cima, para só depois, então, né, ter algum tipo de movimentação. Aqui, Luciano, né, pensando no dia de hoje, né, o que daria para a gente pensar em aproveitar? No 15 minutos, né, pessoal, para quem acompanhou lá e tem aquela ideia, né, do gap de média, sabe que o gap de média é um setup de compra, então você poderia aproveitar a compra de alguma forma. Você só não poderia estar comprando exatamente aqui, ó, né? Tá comprando exatamente na cara de um topo duplo, né? Por quê? Porque você fica com um stop gigantesco e você não tem espaço, né, para o seu trade evoluir. Se você fosse entrar, você teria que entrar ou por time frames menores ou aproveitar, né, a barra aqui em desenvolvimento nos 5 minutos, pensando no setup de compra lá do 15 minutos que a gente falou. Tá? Isso era uma possibilidade, já que abriu com gap de alta. Né, e você estava esperando uma possibilidade de compra, já que o gap de média no 15 minutos é um setup de compra. Beleza? Mas a localização do fechamento, por exemplo, da barra 1, teve gatilho? Teve. Ela fecha quase na cara do topo duplo, então a relação dela fica muito ruim, porque você não sabe se vai romper. Né? Você viu que isso daqui é um ponto de parada, e todo topo duplo, todo fundo duplo, ele é a possibilidade de uma lateralidade, né? Porque ele é um ponto de parada. Aqui ele foi um ponto de parada. Quando o mercado retorna para essa região aqui, ó, ele faz uma barra excelente de alta. Só que essa barra excelente de alta ela não rompe nada, ela está contida dentro dessa possibilidade de lateralidade. E o que isso daqui resultou? Né? Resultou em continuidade nenhuma. Tá? Então, assim, boas barras dentro de lateralidade, você pode ficar tentando buscar, né, continuidade nelas. Então, cuidado com isso. Né? Voltem o vídeo lá de lateralidade, o Brooks fala bastante, né, que em lateralidades às vezes você vai ver excelente rompimento de algumas outras barras, mas ele não modifica, né? Uma barra sozinha ela precisa de continuidade. Seria mais relevante, né, você ver, por exemplo, um conjunto de boas barras aqui fechando na sua máxima, ao invés de só essa barra grande. Essa barra subdividida, por exemplo, em barras menores, ela teria, por exemplo, uma relevância melhor, como um microcanal aqui, ó, que ainda levou a mais uma movimentação direta, né? Do que apenas uma grande barra aqui, né, sozinha, sem romper nada. Ainda é contida, né, dentro da lateralidade. Tá? Então, aqui a relação risco-retorno fica deficiente, né, porque você praticamente tinha ali, ó, se a gente só prolongar a nossa marcação aqui, aqui a gente tinha um espaço ó, de 77 pontos, né, pessoal? Então, para entrar no fechamento dessa barra, tinha gatilho, chegou a pagar um pouquinho mais, ó, chegou a 270 pontos, mas o risco-retorno era muito ruim, né? E aí você precisava ver rompimento e continuidade dessa movimentação. E isso aqui, né, acabou prendendo muitos compradores, né, nessa movimentação, porque ela faz uma correção rasa, né, ela não chegou a fazer um microcanal, né, a gente precisava de mais uma barra aqui, mais uma barra de tendência, né, fechando na sua máxima ali. A gente já teve uma pausa aqui na nossa quarta barra, né, que é essa barra aqui. Aí tivemos uma correção, não chegou nem até a média. Então, assim, demonstrava, né, que tinha boa pressão, boa movimentação compradora. Né? Depois você tem essa barra aqui, que é uma barra excelente, né? Ela abre na sua mínima e fecha na sua máxima. Porém, ela também não teve continuidade. O Brooks ele fala, né, que quando, por exemplo, a gente compra barras fechadas, né? Raramente a gente pega alguns movimentos com a barra em formação. Essa barra aqui, né, ela te remete, né, a boa possibilidade de compra. A barra seguinte, ela frustra, né, todos os comprados que entraram, né, na abertura da barra seguinte. E essa barra aqui é a barra de desistência, né, porque em algum momento quando você compra, você precisa estopar. Né? Muitos dos stops dessa barra estavam abaixo dessa mínima aqui, tá? Abaixo dessa mínima. E essa aqui acaba sendo uma barra, né, de desistência, né? Uma barra ampla, tentando já romper o fundo anterior. Né? Ela te deixou um gatilho de venda.
A barra seguinte, né, acaba deixando a gente já numa possibilidade mais próxima de um microcanal. Ela não é uma excelente barra de tendência, né, mas também não é um doji dos piores. E aí você teve uma outra possibilidade de vender aqui, né? Aqui, né, a relação risco-retorno matemática era quase a mesma, né, era cerca de 425 pontos, e até a mínima do dia, né, até a mínima do dia aqui você tinha algo próximo de 400 pontos, né, 380 pontos. A relação não era a melhor ainda, né, mas você tinha um microcanal de baixa, né, como falei, não era dos melhores, às vezes nem sempre a gente vai ter o melhor desenho da movimentação, e em algumas a gente vai ter que entrar e participar, mas pelo menos tinha algum espaço, né. E ela acabou, né, desenvolvendo com mais barras de baixa, né? Não teve nenhum tipo de barra de alta, não teve nenhum tipo de correção, né, nessa movimentação. Você não consegue ver máxima, né, vindo acima de máxima anterior, tá? Então, a H1, né, veio acontecer somente aqui. Aqui eu tenho uma H1 e aqui eu tenho, né, uma H2. Ó. Depois disso aqui também não tem correção, tá? Então, eu tenho uma H1 que falhou, né, e levou a mais uma perna de baixo. E depois eu tenho uma H2, né, que aí já leva a movimentação do mercado para uma lateralidade. Né? Você tinha Big Down, você teve Big Up. Tá? Boa pressão, né? Boa pressão, nova mínima, e aí ele volta a subir e não faz nova máxima. Aqui, pessoal, pontos de inflexão, né? Mais uma vez. Aqui ele também não consegue apresentar, né, rompimento e continuidade. Tá? Aqui ele acaba fechando esse gap. Aqui a gente também tinha nessa região de POC, tá? Aqui, ó, própria região de POC, né? Não teve continuidade após ela. E tínhamos também, né, o último gap aberto aqui do M5, né? Ele fecha esse gap, ainda em contagem de puxadas, né? De maneira bem delicada aqui, né? As puxadas aqui viravam só lateralidades, né? Então aqui você tem uma, aqui você tem duas e aqui você tem três, né? Então, buscando essa movimentação aqui, você consegue chegar também em uma possibilidade de wedge, tá? Junto com a resistência, junto com o fechamento do gap, certo? Isso, né, em um movimento lateral. Quando que esse movimento, né, ganharia, por exemplo, realmente força para ter continuidade? Ele precisaria, né, romper esse topo aqui, e aí a gente realmente ativaria ali essa movimentação aqui para cima, né? Você poderia espelhar ela, tá? Aqui, né, depois dessa movimentação de topo mais baixo, você teve algumas oportunidades de venda, né? A primeira foi aqui, ó, tem bom rompimento, boa barra de tendência, né? Fecha próximo da sua mínima, já tinha um topo mais baixo, já tinha possibilidade de wedge, já tinha possibilidade de falha, né, na região do teste da VWAP, já tinha o fechamento do gap. Então você já tinha algumas justificativas, né? E não renovou máximo. Se não renovou máximo, o que o mercado poderia vir fazer? Renovar a mínima prévia. A mínima prévia estava bem aqui embaixo, né? Ah, Luciano, mas e agora? A ideia, né, ela não muda, né? Você vai continuar que, até porque não tem como mudar, né? O mercado veio aqui e não renovou o máximo. Então a estrutura de alta, como a gente falou, né, ela passa agora a ser uma estrutura deficiente. A partir do momento que ela veio aqui e ela não renovou a máxima prévia, a ideia é que esse mercado, por mais que ele lateralize, né, é que ele venha, né, desenvolver algum tipo de movimentação de baixa. O Brooks ele fala, né, quando a gente tem aquela mesma ideia, né, tem mais de 20 barras, essa probabilidade, por exemplo, de rompimento, ela fica em 50-50, tanto para cima quanto para baixo. Só que a gente tem que ter algum tipo de premissa junto também, né? A gente vai criando algumas outras ideias, né, que o mercado possa, por exemplo, vir, né, a testar essa mínima. Lógico que a gente está vendo todas as dificuldades aqui também. A gente tem VWAP do dia anterior, a gente tem MM200, a gente tem uma POC, né, que vem se estendendo aqui como região de defesa, tá? Então, se é região de defesa, pode encontrar compradores de novo. Ó. Encontrou compradores aqui nesse momento, ó. Ela tenta romper, volta a subir. Ela encontrou compradores aqui no fechamento dessa movimentação, encontrou compradores aqui, né? E essa região, né, vem sendo, né, uma região de defesa, tá, dos comprados até então. Se romper e tiver continuidade, né, aí muda um pouco a história. E como falamos, né, aqui embaixo, né, acaba sendo um ponto de inflexão relevante, porque é aqui que tem um bom rompimento e continuidade, tá? Esse ponto de inflexão aqui, ele é o mais relevante. Para quê? Para que essa movimentação toda de alta, né, ela se torne ou uma possibilidade agora de lateralidade, tá? Ou realmente de reversão, né, que vá migrar para uma tendência de baixa, beleza? Mas a princípio, né, você tem boa força vendedora
e aí você tem um topo mais baixo. Então a ideia é que o mercado ele ainda possa vir, né, a te dar níveis mais baixos aqui, tá? Testar essas regiões, e a princípio, né, uma premissa disso era que o mercado, né, viesse, por exemplo, né, renovar novas mínimas, tá? A gente está em lateralidade, médias estão flats, emboladas, né? Esse é um cenário já conhecido, né? Claro que em algum momento ele vai romper essa lateralidade, vai ter continuidade, tá? Você também pode traçar algumas possibilidades de wedge, até para que você possa, né, por exemplo, chamar isso daqui de falha de wedge, né, se você quiser trabalhar dessa maneira, né? Então, caso o mercado venha, por exemplo, romper esse fundo, né, você pode chamar isso daqui de falha de wedge. Falha de wedge você pode esperar, por exemplo, duas pernas de baixa, tá? Ou ele pode também ainda, mais uma vez, né, encontrar algum tipo de suporte, tá? Nessa nossa possibilidade aqui de wedge com fundo duplo, tá? Beleza, pessoal? Então, a princípio a ideia é que o mercado ainda venha a níveis mais baixos, né? Por quê? Porque você teve uma boa pressão anterior, você tem uma nova mínima e você não tem uma nova máxima. Então, a estrutura, né, mais visível que você consegue construir, ó, é que ela veio fazer nova máxima, a nova mínima, e que ela não tem, né, nova máxima. Então, a princípio, apesar de toda a lateralidade, né, a ideia ainda é que o mercado, por exemplo, possa vir fazer nova mínima. Quem sabe testar a wedge, tá? Dessa movimentação aqui, tá? Mas, por enquanto, né, só lateralidade. E aí a gente conversa um pouco, né, sobre o semanal. A gente dá uma olhada aqui em como está, né, o semanal. O semanal, né, tem gatilho de compra, tá, nessa semana. Então, ele, apesar da possibilidade, né, de ter algum tipo de correção ali, como a gente vai ver no gráfico diário, particularmente quando eu tenho gatilho de compra, né, ou seja, não está em frame maior, por exemplo, né, aqui no caso semanal seria algo para o diário, eu começo já a pensar em possibilidades que eu posso ter alguns dias de tendência, tá, no gráfico diário, tendência, claro, de alta, né. A gente teve né, essa possibilidade aqui em alguns outros momentos. Aqui, né, conforme a gente conversou, né, aqui você tem algumas possibilidades de puxada, certo? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Essa máxima aqui é uma máxima de inflexão de uma wedge. Por quê? Porque tem rompimento e apresentou algum tipo de continuidade. Porém, agora o mercado está tentando mudar essa movimentação. Mas a gente tem aqui, ó, uma boa tendência de baixa, uma tendência bem macro, né, de baixa. E aí eu vou trazer aqui o zoom para a gente ver uma tendência um pouco mais micro, tá? Um pouco mais próxima da gente. E aí essa movimentação aqui, ó, também é uma tendência de baixa. Eu tenho, né, topos, né, mais baixo do que topos anteriores, né? Esse topo aqui tem um topo acima dele, e eu tenho mínimas mais baixas. Em determinado momento, né, o mercado encontrou uma região em que os comprados começaram a achar que estava barato, né, e aí começaram a praticar um pouco mais a compra, né, aqui do que os vendidos, né, e aí isso vai levando a uma movimentação de alta. A gente conversou que se os comprados conseguirem, né, trazer o mercado até aqui, né, que seria uma nova máxima, essa estrutura toda de venda, né, ela migra para uma possibilidade de quê, pessoal? De lateralidade, ou mesmo, né, para uma possibilidade de reversão, tá? Então, o mercado atingindo essa máxima, né, que é uma máxima extremamente importante, tá? Ele fica com a possibilidade de quê? De ter uma segunda perna de alta, né? E aí ele poderia realmente fazer uma reversão majoritária de tendência, tá? Beleza? Então aqui a gente tem alguns alvos e essa máxima aqui é a nossa máxima mais relevante, né? O mercado precisa fazer nova máxima, mas conforme falamos, né, aqui a gente tinha a possibilidade de wedge, aqui ó, no semanal teve gatilho de compra, né? Aqui no semanal teve gatilho de compra, então para essa semana aqui foi uma semana bem positiva, né? Teve vários dias ali, até mesmo o dia de tendência desde abertura, e né, para essa semana está aqui, né, gatilho mais uma vez, né, rompendo ali algumas máximas e iniciando, né, uma possibilidade de uma nova, né, de um novo ciclo, né, que caso ele consiga vir acima desse ponto, né, a gente pode esperar algum tipo de correção, às vezes pode ser um pouco mais rasa, mas a gente vai começar a aguardar uma segunda perna, tá? Então, no semanal é isso, foi uma boa barra. Não tem o melhor alinhamento das médias, né, pessoal? A gente sabe que esse alinhamento aqui muitas vezes ele gera lateralidade, né? As médias ainda estão se realinhando, né? Não é o alinhamento perfeito para uma forte movimentação de alta. Então ele pode ainda gerar algum tipo de lateralidade por aqui, e isso só posteriormente, né, ter algum tipo de continuidade, tá? No gráfico diário, né, a gente vinha conversando, né, a gente tinha aqui algumas possibilidades de wedge, né, que eram anteriores, ó. A gente tinha uma aqui,
que a gente falou que foi rompida. A gente tem essa outra aqui, que também foi rompida, já tem gap, né? Então a gente já espera algum tipo de continuidade. E aí o mercado, né, ele foi, né, depois de movimentações anteriores, né, para quem acompanhou os outros vídeos, né, aqui uma possibilidade de microcanal, tá? E aí o mercado está se desenvolvendo aqui, ó, em uma possibilidade também, né, de microcanal. Tem alguns alvos, né, que está faltando dar aqui, ó. Tem 100% desse rompimento de pivô, tá, que está marcado ali com essa linha vermelha ali, tá, que é um alarme, então esse aqui eu posso apagar. Temos a possibilidade um pouco mais próxima, né, dessa movimentação deste rompimento de pivô aqui, ó, tá? Que aí falta o terceiro alvo dele, ali em 118,824 mais ou menos, né? Tá? E aí a gente tem, né, alguns alarmes ligados aqui nessa região. Não temos correção, né, pessoal? Olha como vai tornando difícil, né, reverter, né, de maneira imediata. No gráfico diário, se vocês observarem, as mínimas são cada vez mais altas. Então, mesmo que tenha ainda assim uma L1, essa L1 ainda pode ser comprada, né? Por quê? Porque a gente está vendo o mercado trabalhar sem nenhum tipo de correção. E o Brooks nos fala, né, que quando o mercado ele apresenta correção, ele acaba apresentando possibilidade para aquelas pessoas que não conseguiram participar do mercado participar, né? Então, quem trabalha somente, né, com correções não está conseguindo entrar nessa movimentação, né? Não conseguiu participar de toda essa movimentação, né? Porque está esperando ainda uma correção, o preço pelo menos vir abaixo de mínimo anterior, tá? E aí, né, você tem, como falamos, né, as possibilidades de alvo. Aqui era um gap, né, que estava aberto, mas eu acho que é mais relevante a gente trazer, né, aqui para o nosso ponto de inflexão, né, do semanal, tá? É um pequeno gapzinho aberto ali, né? Mas, conforme falamos, né, tá no modo sempre comprado, é um modo rompimento, é um modo sem correção. Então, tá alto, tá longe das médias, tá... precisa de correção? Pode ser que venha. Muitas vezes o mercado ele vai, né, de uma vez, ele realmente ele não dá, né, aquela possibilidade de entrar, né, em correções, beleza? Então, aqui no gráfico diário, como falamos, né, tem essas duas possibilidades de alvo, né, do rompimento deste pivô aqui e do rompimento deste daqui, tá? Então ficou, né, quase no mesmo ponto ali, uma variação pequena desses dois alvos ali. Mas, como falamos, né, para mexer realmente na estrutura macro ali do semanal, né, a gente vai precisar ver o mercado vir acima, pelo menos, dessa máxima aqui, bom? Beleza? Então, 119,700 mais ou menos ali, 119,626. Beleza, pessoal? Então, gráfico diário é isso. Conforme falamos, né, aqui é super tendência, FAB 4, né, está a favor da média móvel de 200, está a favor de todas as médias estão abertas, alinhadas e direcionais. Nesse cenário aqui é mais fácil subir do que descer. O Brooks ele fala, né, que muitas vezes a gente vai ter, né, quando ele fala sobre o Small Pullback Trends, né, que você vai ter correções curtas e rasas. O que são correções curtas e rasas, né, pessoal? São correções que, por exemplo, você tem uma boa perna, né? Quando ele vai corrigir, ele não chega nem perto, né, por exemplo, aqui dos 50% da sua perna de correção. Ele acaba travando ali na região de 30% ali, né, 38,2%, e aí ele acaba rompendo essa movimentação. Isso daqui, né, é uma correção curta e rasa, né? Ela não progride aqui numa movimentação até 50%, 61,8%, né, para ter aquela dificuldade de subir, né? Quanto mais rasa, né, a correção, né, mais forte você consegue analisar, né, a pressão de quem está movimentando o mercado naquele momento, tá? E aí você tem, né, aí você vai ficando com pontos de inflexão, né, e são pontos de possibilidade de stop, tá? Para quem busca, né, entender essa ideia de condução, né, digamos que você está, que aqui seja o gráfico de 5 minutos, né, independentemente de ser o 60, mas, por exemplo, depois que tem um rompimento com gap, continuidade dessa movimentação, se você está comprado em algum ponto por aqui você pode trazer seu stop para cá. E aí você vai, né, precisar de um novo ponto de inflexão rompido com um gap, continuidade, para que você possa, por exemplo, depois deslocar o seu stop que inicialmente estava aqui, depois ele vem para cá, depois ele vai vir para cá, tá? E aí, porventura, se o mercado romper essa movimentação aqui ainda para cima, né, aí o seu stop, né, vai poder vir para cá, tá? O seu stop ele vai se movendo, né, a partir do momento que você tem rompimento e continuidade. Por quê? Porque é uma região que, se
né? Como passa a ser um ponto de inflexão importante, se voltar ali, ele pode mudar a estrutura, igual a gente está falando lá do semanal. Se ele muda essa estrutura, ele pode agora virar uma estrutura de lateralidade ou mesmo, né, reverter, tá? Tranquilo, pessoal? Então, estrutura macro dos 60 minutos está intacta, né? A gente não tem, ó, nossos pontos de inflexão estão aqui, o outro está aqui. Lá nos 5 minutos que eu tenho esse daqui, tá? Mas aqui nos 60, né, meus pontos de inflexões que são realmente relevantes até o momento são esses aqui, tá? Então, enquanto o mercado não conseguir realmente renovar um desses pontos aqui, no M60 a gente está na tendência de alta. Ah, Luciano, ele corrigiu aqui até o 61.8, ainda é tendência de alta. Tá? Então, cuidado com não ficar atuando, por exemplo, contra, né, uma forte tendência como essa. Tá? Esse é o modo sempre comprado. Está subindo em um canal estreito de alta, né? Você não vê grandes correções, o mercado não está nem em canal amplo, né? Porque ele não consegue nem vir, por exemplo, abaixo da média móvel de 20. Tá? Então, até então, apesar de toda a lateralidade, ó, você assistiu uma lateralidade aqui ter rompimento e continuidade. Você está assistindo uma lateralidade. A princípio ele pode, por exemplo, vir fazer um 2HM, né, e ainda assim, né, desenvolver muito bem essa movimentação para cima, né, já que a gente tem uma tendência bem clara aqui. Beleza, pessoal? Então, eu acho que para o vídeo de hoje, né, era isso. Aqui, né, como é lateralidade, médias flat, né, até dá, né, para você operar isso daqui, mas isso aqui é outro tipo de mercado, né, quando ele embola desse jeito aqui. Aí você tem que começar a apostar em falha de movimentação, né? Você, no caso, teria que estar vendendo aqui ao renovar máxima, teria que estar vendendo aqui ao renovar máxima, né? Acreditando que essa movimentação ia falhar. E por que vendendo, né? E não comprando? Eu, particularmente, estaria vendendo por conta da pressão desse lado aqui, né? Então, como eu vejo boa pressão, eu tenho nova mínima, não tenho nova máxima, né? Eu preferia estar tentando, né, pensar em pontos de venda, já que, como falamos, a ideia é que o mercado, né, viesse, por exemplo, renovar a mínima prévia, porque ele não renovou máximo, tá? Então, a estrutura de alta, né, ela ficou prejudicada a partir dessa movimentação. E aqui, né, não tem realmente muita coisa para ser feita, né? Você tem que assistir aí. Isso aqui é importante, pessoal, você entender, né? Porque é importante você entender que não tem boas operações, por exemplo, o dia inteiro, né? O que a gente fala, né, quando vocês estudam lá o vídeo de ciclos de mercado ou mesmo de lateralidade? É que em lateralidades, né, a partir do momento que você delimitou, né, uma possibilidade de lateralidade, e muitas vezes ela vai expandindo, né? Assim como ela expandiu aqui, assim como ela expandiu aqui, né, a lateralidade vai ficando um pouco mais ampla, ou mesmo ela vai virando, né, uma outra possibilidade, né, uma nova possibilidade de triângulo expandido. Né? Então ela vai ganhando, né, algum tipo de forma. Né? A maior dificuldade, né, de você entender que às vezes você não tem bons trades o dia inteiro, às vezes você tem uma boa barra de tendência, que acabou de dar alguns alvos. Né? Se você tivesse projetado também aqui, por exemplo, na parte da manhã, a lateralidade aqui, ó, você chegaria aqui também a umas possibilidades de alvo. Né? Opa, tá rompendo, né, Luciano, aqui essa movimentação. Você tinha possibilidade aqui de segundo alvo, né, dessa lateralidade. Ou mesmo quase terceiro alvo aqui, ó, tá? Dessa outra lateralidade menor, tá? Aqui, né, não teve rompimento com continuidade, então se você projetou alvos para cima, ele acabou não chegando, né? Tá? Mas é interessante você entender que, por exemplo, tem momentos com melhor volatilidade, tem momentos com pior volatilidade, tá? Conforme a gente falou, a gente não teve nem gap de média no 30 minutos. De novo, né? A gente está conversando sobre fractais. Ó, boa tendência, boa tendência, boa tendência. Só uma barra abaixo Abaixo não, né? Nem foi abaixo da 20. Aqui a gente não tem nem gap de média ainda. Então aqui, se o mercado, por exemplo, desenvolver mais uma perna de baixa aqui, né? Você teria aqui uma possibilidade, por exemplo, de um gap de média. Mais uma vez, pessoal, ainda vai ser, né, o quê? Um setup de compra. Então ainda vai ter possibilidade de retomada na alta. Então a descida em si, né, acaba sendo um movimento mais difícil. Então, não que aquela ideia, né, de você, por exemplo, pegar a faca caindo seja o correto. Mas se você juntar os tempos gráficos, se juntar, né, as ideias, né,
fica algumas possibilidades de compra. E aí você pode, por exemplo, estar em frames menores, né, buscar algumas oportunidades, tá? Por exemplo, por aqui, né, quando o mercado veio, por exemplo, tentar renovar mínimas. Por quê? Porque em lateralidades, o que o mercado faz quando ele renova mínimas? Ele reverte aquela direção, tá? Então, é mais ou menos aquilo que você estaria pensando em fazer aqui, né, se ele tivesse renovado máxima, mas aqui no caso ele renovou apenas a mínima, né, a máxima não. E por que isso, né? Pensando aqui, ó, em lateralidade, ó, pensando em canal, né? Canais eles são muito próximos, né, de lateralidade. A forma de trabalho, tá? Você tem aqui, ó, preço desenvolvendo em um canal de alta. Quando ele chega, por exemplo, a fazer uma nova máxima próxima do canal, você já está esperando algum tipo de correção. O canal, né, o Brooks fala que ele é uma movimentação, né, bilateral. Então você pode trabalhar a ponta vendedora, quanto você pode, né, trabalhar na ponta compradora. Ele fala que iniciantes devem trabalhar só desse lado, tá? Só na ponta compradora. Se é um canal de alta, você trabalhe, né, só do lado comprador, tá? Aqui, né, tinha algumas maneiras também, né, que você podia traçar canais, né? Você tem uma máxima, você tem uma outra máxima, né, e você tem, né, o ponto de intersecção aqui entre esses dois pontos, né, o mais baixo é aqui. E aí ele veio, né, abre próximo dessa região, depois ele chega a romper, e aí você vê que ele já está rompendo, né, a possibilidade de LTA. Quando ele rompe a LTA, ele tem a possibilidade de iniciar, né, lateralidade também. Então você vai somando contextos e ideias, né, para que as coisas passem, né, a fazer mais e mais sentido, né, que você vá construindo, né, esse sentido pouco a pouco. Beleza? Ah, verdade, né, da pergunta ali que mais nos aparece, né? Muita gente, né, acaba sempre perguntando ali no Instagram, né, como que faz, né, para ter ganho, né, consistente no mercado, como que você pode fazer, por exemplo, você ter, né, resultados melhores. Primeiro disso, né, é você entender que nem sempre, né, você tem boas probabilidades de continuidade. Por exemplo, em lateralidade, a gente sabe que a tendência, né, a romper, ela fica muito, muito baixa, né? 80% dos rompimentos, né, vão falhar. Em algum momento ele vai dar certo e ele vai levar, por exemplo, a um movimento projetado, seja esse movimento projetado para baixo, né, que seria no rompimento de baixa, ou esse movimento projetado para cima, né. Como já tem mais de 20 barras, né, conforme a gente falou, já fica, né, a possibilidade ali de 50%, né, para cima ou para baixo, tá? Mas muito, muito, né, se fala em consistência, né? Se pergunta, né, sobre a ideia de consistência. A primeira coisa, pessoal, se você quer, né, realmente viver de mercado, se você quer tentar ter ganho consistente ali, é que você vai ter que ser, né, uma pessoa extremamente disciplinada, tá? Você vai precisar ser, né, uma pessoa disciplinada. Mas antes de ser disciplinado, né, antes de você pensar em disciplina, em pensar só em disciplina, você vai ter que escolher uma metodologia, né? Você não pode ficar pulando de galho em galho. Então, o primeiro passo, né, para quem deseja, né, ter algum tipo, ser bom, né, em algo, né, se você pensar na regra das 10 mil horas, se você pensar, né, em pessoas que são mais especializadas, você vai ter que escolher uma metodologia, né? Você vai ter que definir uma metodologia e seguir ela, porque você vai ter que ir a fundo nessa metodologia. Você vai ter que repetir, 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 e você vai ter que ser disciplinado o suficiente para não, né, mexer nisso. Né? Você não vai fazer nada diferente daquilo que você mesmo vem, né, propondo a si. E aí quando você define, né, uma metodologia, de coisas, né, que você chegou à conclusão que essa metodologia, por exemplo, ela é positiva, né, para você. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar muito, tá? Não tem passe de mágica, não tem outro caminho, não tem outra forma. Luciano, como que eu sei que essa POC ela vai segurar o preço? Você sabe porque você estava estudando e você viu que em muitas movimentações, principalmente em movimentações laterais, o mercado costuma, né, respeitar essas movimentações. E em movimentações de tendência, né, suportes e resistências são facilmente quebrados e, né, o mercado acaba apresentando, né, ampla continuidade. Então eu sei, com base em estudo, com base em tempo, né, gasto, que eu posso confiar, né, que se eu não tiver, por exemplo, rompimento desse tipo de região,
eu posso utilizar isso, né, como um suporte extra, né, para movimentação, tá? E eu só sei disso, né, com base em estudo, né? Com base em estudo, para poder confiar naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso estudar, e eu preciso estudar muito, né? Porque se eu não estudar, claro que eu não vou confiar, claro que eu vou hesitar, tá? Então você vai precisar estudar muito, né, com muita dedicação, e você vai precisar de disciplina, tá? Sem disciplina, né, você nem vai manter o estudo, né? Você vai precisar de constância, você vai ter que tornar, né, os seus estudos, né, um hábito diário, você vai ter que fazer backtest todo santo dia, tá? Você vai ter que achar explicação para as coisas, né? Você vai ter que reconhecer cenários, tá? Você vai ter que pensar numa premissa válida para cada movimentação, igual aqui. Ah, Luciano, mas por que você acha que vai para baixo? Por conta das coisas que eu já estudei, por conta do tempo que eu já passei estudando e por conta daquilo que eu expliquei para vocês. Então eu ainda, dentro de toda essa movimentação, eu entendo que essa movimentação ela está na região dos 50%, ó, da perna anterior, né? Eu entendo isso. Eu sei que aqui tem uma boa perna de alta, mas eu sei que essa perna de alta ela veio de uma renovação de mínima e de não renovação de máxima, tá? Então eu ainda penso mais na possibilidade dessa movimentação aqui migrar para uma movimentação de níveis mais baixos do que ela migrar para níveis mais altos, tá? Por conta dessas coisas aqui que eu vim falando para vocês. E claro, por conta da pressão anterior, tá? A pressão anterior, né, ela me deixa, né, a ideia, apesar de lateralidade, em lateralidade ter grande alta, grande baixa, é que esse lado aqui, quando eles participaram, né, eles participaram com mais certeza. Né? Por quê? Porque você veio vendo uma sequência de barras de baixo. Quando ele começou a subir, ele não subiu da mesma maneira. Não foi uma volta em V, por exemplo, que você diga assim, opa, voltou em um microcanal. Não, não teve essa construção de microcanal. Ele tem 3 barras, ele já apresenta uma correção. Ele dá uma barra de alta, logo em seguida ele já me dá uma correção. Então, assim, os comprados eles não não estavam tão fortes quanto os vendidos estavam, né, durante essa movimentação, tá? E, né, você tem que permanecer com a sua premissa. Ah, tá subindo, Luciano. Beleza. Enquanto ele não renovar essa máxima aqui, ó, que é uma máxima de referência, que é a sua região, né, que precisa ser rompida, já que a gente está trabalhando isso daqui como um triângulo expandido, né, eu ainda posso, né, pensar em possibilidades de falha dessa movimentação e que em determinado momento, né, o mercado consiga vir abaixo de mínimos. Quando que vai mudar a tua premissa? Quando o mercado te apresentar, né, um movimento diferente daquele que ele vem fazendo. Opa, se ele apresenta um bom micro canal de alta aqui, né, você vai esperar pelo menos mais uma perna de alta. Né? Por quê? Porque ele te deu um micro canal de alta. Então, se as barras, né, em si chegarem a te dar um bom micro canal de alta, você está tendo uma mudança de pressão, tá, dentro dessa lateralidade. Se formou que já tem mais de 20 barras. Eu sei que é 50% de chance dele subir e 50% de chance dele descer. Mas, por hora, né, a gente pensa nessa possibilidade aqui. Então você tem que ter sempre uma premissa. Você tem que ter sempre uma justificativa. Essa justificativa ela vem com base em estudos. Né? Como falei para vocês, né? Outro ponto foi que, de maneira delicada, né, aqui você tinha uma possibilidade de wedge, e aqui acabou sendo um ponto de inflexão dessa wedge, né, que era só uma movimentação mais lateral. E ele foi renovado, então o mercado ainda pode apresentar um pouco mais de movimento de baixo. Tá? Apesar de ele já ter dado, né, as duas pernas, né, inclusive já renovou a mínima. Tá? Mas você tem que ficar com uma premissa válida. Tá? Você só pode mudar essa sua premissa se você tiver razões, né, para mudar. Você tem que ser flexível, né, você pode mudar a qualquer tempo, mas você precisa de razões específicas, né, para que você diga assim, olha, ele vai, né, passar por essa modificação aqui por conta de que agora, né, eu estou tendo o desenvolvimento de uma subida em um bom microcanal. Eu tenho 4 boas barras fechando próximo de suas máximas, né, então eu vi que a pressão aqui mudou, tem algo diferente, né, de toda a movimentação de alta do dia, né, tá? Então você vai precisar, né, fazer isso, fazer backtest, tornar seus estudos um hábito, ter sempre uma premissa válida, né, ali você precisa sempre ter algum direcionamento, né, o UOL ele fala sobre modo sempre comprado, modo vendido, né, o modo sempre posicionado, ele fala que se, né, nesse exato momento aqui você tivesse que estar vendido, você estaria vendido ou você estaria comprado, né, então ele fala que você tem que estar o tempo inteiro, né, dentro desse tipo de matemática, né, se você vai mudar, né, você precisa de boas justificativas para isso, tá? Após compreender, né,
uma metodologia, né, após você entender o que são gaps, por exemplo, a gente está trabalhando aqui Price Action dentro da metodologia do Brooks. Eu também uso elementos de análise técnica clássica, pontos que eu já testei e eu sei que funcionam bem. Né? Por exemplo, a média móvel de 200, né, ela nos auxilia ali na ideia do FAB 4, que muitas vezes dita, né, alguns dias de tendência desde a abertura, então ela me traz esse auxílio. Né? Então, são pontos que, né, você precisa compreender, né, muito bem a metodologia, você precisa testar, validar, né, até que você chegue, né, num plano no ponto, né, de elaborar, né, o seu plano de trade. Plano de trade, pessoal. Se você ainda está operando aí, você não tem um plano de trade, é bom você dar uns 2 passos para trás e você começar a fazer um pacote de anotações. Né? No plano de trade você vai constar o seu operacional, quantidade de contrato que você opera, né? A quantidade, o horário que você vai operar, a sua janela operacional, né? Seu gerenciamento de risco, qual o valor máximo que você pode perder no dia. Eu particularmente prefiro só o valor máximo, não faço o valor por trade. Algumas pessoas fazem valor por trade, eu não acho correto, mas é um ponto de vista. Então eu respeito quem pensa dessa maneira. Quantidade de operações que você vai fazer naquele dia, né? Objetivos, tipo de cenário, tipo de abertura, o que você pode esperar daquele dia, como que estão os demais time frames. Então, assim, é um checklist. Né? O plano de trade é um checklist com vários objetivos claros, né, ali para você estar pensando, né, em como que você vai atuar, né, a partir de determinada situação. Por exemplo, eu posso anotar que quando as médias ficam emboladas, né, eu não opero continuidade. E isso passa a ser, né, um ponto de referência para mim. Se quando as médias ficam emboladas e eu tenho muitas barras sobrepostas, eu não opero continuidade. Então eu não posso estar comprando, por exemplo, né, aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho um espaço para uma nova máxima de 53 pontos e eu teria um stop de 190. Então eu tenho um risco-retorno negativo. Eu não posso comprar, por exemplo, na cara de uma wedge saindo de uma lateralidade. Eu não posso fazer isso sem que haja rompimento. Então são alguns pontos, né, que você pode colocar no seu plano de trade, né, para que você tenha objetivos claros, ter falas claras, né, para você mesmo, para você ler todos os dias pela manhã. Né? Você lê aquilo pela manhã e você sabe que você vai ter que trabalhar daquela maneira. Eu tenho que tentar reconhecer o ciclo de mercado, Luciano. Como que eu faço isso? Você vai olhar os 5 minutos, você vai olhar os 15 minutos, você vai olhar os 60 minutos. Para quê? Para que você tenha um pouco mais de clareza na leitura. Vou olhar o gráfico diário para ver se eu tenho, né, algum tipo de possibilidade. Quais são os meus objetivos, qual que é a minha meta, né, diária, para eu não ficar me expondo, né, trade a trade, que nem um doido, durante quase todo o dia. Por exemplo, aqui começou uma lateralidade, a pessoa está lá, ela vai fazer 50 trades no dia, muito provavelmente ela vai ficar com a conta negativa. Né? A cada novo trade, né, você precisa de boas probabilidades a seu favor. Você não pode ter probabilidades contrárias a você. Tá? E aí quando você terminar, né, quando você realmente elaborar seu plano de trade, né, seja meta evolutiva, né, algo bem completo, né, com um plano já elaborado, né, você pode, né, se você está começando, para a galera que é iniciante, por favor, não vá para a conta real. Se você é iniciante, use o simulador. Tem gente que não sabe nem usar a plataforma em si e já quer operar na conta real. Cara, não é um jogo. Né? Se você quer realmente se profissionalizar, se você quer realmente tirar algum dinheiro do mercado, você vai precisar, né, treinar. E qual que é a melhor forma de você treinar sem se machucar, Luciano? Simulador. Né? É gratuito, você usa o simulador por um tempo para que você possa, né, validar alguns pontos. Né? Você vai precisar validar alguns pontos, você está chegando agora no mercado. E aí você tem que reconhecer, né, com boa humildade, que você precisa aprender certas coisas. Você precisa, às vezes, aprender até mesmo a clicar no botão comprar e não no de vender, né, em determinado momento. Às vezes acontece, algumas pessoas fazem. E às vezes a pessoa faz isso e trava. Então o simulador é esse tempo, né, para você não estar, né, jogando dinheiro fora. Porque provavelmente você vai estar jogando dinheiro fora. Tá? Se você está chegando agora no mercado, você nunca estudou nada, né, use pelo menos o simulador. Né? Seja humilde o suficiente para que você comece no simulador. E claro, né, use o simulador, né, de maneira responsável. Você não vai colocar 100 contratos no simulador ou 1000 contratos. Você não faz nem ideia de quanto dinheiro você precisa ter na corretora, né, para fazer isso. E você ainda está aprendendo as coisas. Tá?
apesar de você ter o vislumbre, né, de você colocar, por exemplo, um monte de contrato ali e ver que fez um valor alto, não faz sentido nenhum você fazer isso, porque na conta real você não vai ter capital para fazer isso, nem emocional para fazer isso. Tá? Por mais que você tenha capital, a partir do momento que você começar a lidar com perdas proporcionalmente àquilo que você estava vendo como ganho, né, muito provavelmente seu emocional abala. Tá? Não tivemos microcanal, né, tivemos aqui uma barra de rejeição. E aí aqui tivemos uma wedge, né, que é algo bem comum em lateralidade. Tá? A maioria, né, de movimentos de wedge, né, ele acaba terminando em duas pernas, né, aqui, de correção para dentro de volta da movimentação. Tá? Então, use, né, o simulador, né, com responsabilidade, como se você realmente, né, estivesse operando na conta real, porque precisa ser dessa maneira. Tá? Então, você vai precisar repetir as mesmas coisas todos os dias. Né? O mercado ele não é para quem quer inovar. Ele não é para quem acorda no dia seguinte e fala, hoje eu vou fazer um trade muito louco. Né? Ele é para pessoas que querem o marasmo. Né? A mesma coisa, eu vou operar todo dia do mesmo jeito, de algo que eu tenha, por exemplo, algum tipo de probabilidade um pouco melhor do que de acerto do que de erro. Tá? Então, isso é disso, né, que se trata o mercado. Tá? Então, você vai ter que repetir e vai ter que gostar disso. Né? É uma prática do mercado. Então, depois de adquirir, né, confiança, você conseguir confirmar, né, que você consegue retirar algum dinheiro do mercado com o simulador, aí que você vai começar a preparar o seu emocional. Tá? Então, não vai ser também algo imediato, né? Você não sai do simulador para a conta real e você já vai ter, por exemplo, excelentes resultados, né? Você vai precisar de tempo. A parte do emocional, né? Ela não desenvolve ali no simulador, né? Porque você não fica vendo, né? As perdas, né? Você não vai ter perdas e aí você não vai testar, por exemplo, seu próprio controle emocional, né? Se você tem um bom controle emocional, você vai ter que trabalhar, por exemplo, com um contrato, né? Você não vai trabalhar com mais do que isso. Você não vai fazer preço médio. Você não vai defender uma posição perdedora. Você não vai mexer no stop, né? Então, são várias coisas que você vai ter que estar fazendo ali no simulador e que você vai ter que carregar para a conta real, tá? Então, você precisa, né, disso. E aí, após, né, adquirir confiança, né, e confirmar, né, que aquilo funciona, aí sim, né, você vai realmente migrar para a conta real. E aí você vai ter que ter seu tempo de adaptação psicológica, tá, na conta real. Não se trata de um jogo, não se trata de uma aposta. Você precisa esperar, você precisa de boas probabilidades, né? Tá? Então, entendam isso. Né? E, claro, você vai ter que seguir, né, seu plano de trade à risca. Seu plano de trade é um conjunto de regras, né, que você colocou ali para tudo. Né? Desde que de aumento de mão, né, de progressão, daquilo que, como que você vai fazer, né, isso, de que maneira que você vai fazer isso. Tá? Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Como eu falei, a gente tem que ter premissa, né? A gente tem que ter um lado. Você não pode ser aquela pessoa em cima do muro, né? No mercado aqui não dá. Aqui você tem que ter, né, sempre uma premissa. Como falei para vocês. Ah, Luciano, aqui também formou uma wedge, né? Beleza, formou uma wedge. O ponto de inflexão estava aqui. E ele pegou, né, e renovou esse ponto de inflexão. Você não está esperando agora, por exemplo, que ele vá subir, né, que ele possa tipo levar para uma movimentação de alta. Sim, eu sei que o mercado ele pode fazer, né, todo tipo de movimentação. Só que aqui eu estou levando em conta a movimentação do dia. Né? Eu sei que, conforme falamos, né, ó, tem 31 barras, então passou de 20. Aqui é 50-50. Né? As justificativas, né, elas são sempre válidas. Né? É uma possibilidade. O edge, né? Um ponto de inflexão que tem é esse ponto de inflexão foi renovado. E se ele romper, ele vai dar essa movimentação para cima, sem brigas com o mercado. Tá? Aqui tem uma POC, né? Mas para ele mexer nessa estrutura macro, a gente precisa de uma nova máxima no dia. Tá? A gente precisa especificamente disso daqui. Ó. Tá? O mercado ele tem liberdade para ir, né, para qualquer dos lados. Você não pode brigar com o mercado, você tem que se adaptar, né, e, claro, ser flexível. Né? Você não tem que estar certo. Né? A regra não é... A questão não é uma briga, né, de ego. Eu estou certo e o mercado está errado. Não. Né? O mercado, conforme o Brooks fala, né, deu 20 barras,
Às vezes, por exemplo, você tem uma forte tendência de baixa, né? Você tem uma tendência assim, ó, muito boa. E aí o mercado ele começa uma correção. E aí essa correção passa hora ali. E aí ela passa 2 horas. E aí ela passa 3 horas. E aí, quando você for ver, ela já tem 30 barras aqui embaixo. Aqui, conforme o Brooks relata, é 50-50. Ele fala que tem um pouquinho mais de probabilidade, por exemplo, 53%, né, aqui de probabilidade para ele vir para uma tendência de baixa, mas, cara, caiu para 47, né, aqui, para subir. Então a probabilidade é muito próxima, né, 50%. Isso, né, por conta, né, dessas grandes lateralidades, tá? Então, tenha sempre, né, uma premissa válida. Não que seja uma disputa, mas entenda que se o mercado, né, mudar, né, para algo diferente, que às vezes você vai ter que participar disso só entendendo, né, que você tem que ser flexível. Que o mercado ele pode fazer uma movimentação, ele não é obrigado a fazer aquela movimentação, né, principalmente, né, se ele se estender e ele cair em outras regras, né, que é as regras que você vai estudando. Lateralidades muito amplas tem 50% de chance de romper para qualquer dos lados, tá? E aí, né, ele vai apresentando outros padrões. E quer dizer que ele vai romper para cima? Não. Né? A gente tem que ver o mercado realmente romper e ter continuidade, tá? É lateralidade. Quando se trata de lateralidade, o mercado ele fica com autonomia para subir e para descer, conforme a gente falou, né? Às vezes ele dá uma excelente barra. Olha essa barra, né? Uma excelente barra, ela fecha acima de pelo menos 22 barras. E o que acontece depois? É imediata retomada, ou seja, a continuidade é terrível, né? Então, a questão em si, né, de um rompimento, e se ele vai, por exemplo, vir dar algum tipo de alvo, né, porque aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, essa lateralidade. Se ele romper, minimamente a gente pode pensar na possibilidade do segundo alvo, de 117,849, né, se ele romper para cima. E se ele romper para baixo, a mesma coisa, segundo alvo. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Não vou conversar sobre o dólar, né? Já estou com com a garganta meio seca aqui e eu acho que esse vídeo já passou de 1 hora. Beleza? Então, uma boa semana para vocês aí, bons estudos e, né, mantenham, né, essa ideia de que tem bons horários, que há bons horários, que há boas operações, que às vezes, né, o mercado ele vai te dar trades de melhor probabilidade, com melhor espaço, né? A melhor entrada, né, foi nessa barra aqui hoje, né, no dia de hoje, porque aqui a relação matemática ainda era positiva, né, 370 pontos de stop e até, né, o fundo duplo, né, tinha um pouco mais de 400 pontos, né, foi a melhor relação. Você tinha tido um topo duplo, né, e, né, havia aprisionado vários comprados, né, que estavam acreditando nesse rompimento aqui, e aqui já era uma barra de desistência, né, deles, tá? Mas, no mais, acho que hoje fica isso, né, para o vídeo. Então, atenção ali na ideia do semanal, a gente está com o semanal com gatilho de compra, então a gente ainda pode ter mais movimentação de alta ainda essa semana, né? Não é no semanal o melhor alinhamento do mundo, por exemplo, uma continuidade imediata, mas fechou com uma boa barra de tendência, tem aquela questão dos topos ali que precisa ser renovado, e muitas vezes esses topos acabam sendo bons magnetos também para o preço, tá? No 60 não perdeu força alguma, né? Conforme falamos, e provavelmente, né, se o mercado vier até a média móvel de 20, né, ele pode nos dar algum bom padrão de compra por aqui ainda para pegar um bom repique de alta, um repique dos 60, né, pode ser uma boa tendência lá nos 5 minutos. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Valeu, forte abraço aí e até mais.